Sexta marcha. Alex Rufo. É isso aí, temos um aniversário especial, né, Rufão? Temos um aniversário especial. Hoje é dia muito especial, não só para a Jovem Pan, que completa 2 anos da TV Jovem Pan News, mas também para minha família, já que a dona Irma, minha mãe, completa hoje 90 anos. Parabéns, dona Irma. A dona Irma tá bem, hein? Eu não vou até confidenciar uma coisa, ela tá acompanhando o programa agora e eu já vou dar um toque para ela. Eu não vou hoje para Santos, porque amanhã a família vai fazer uma festa surpresa para ela. Ah, é? Você tá avisando? Então eu já tô avisando que amanhã vai ter meu irmão Luiz Guilherme veio do Paraná, o Luiz lá de Santos também, tá o Luiz Adolfo, tá todo mundo, Graziella, todo mundo em casa, e ela não tá entendendo que tá todo mundo lá. É que amanhã tem uma festa surpresa pra senhora, dona Irma, tá bom? Mas você deveria estar lá hoje. Estragou, mas hoje é dia de trabalho e amanhã eu tô lá com ela. Boa. É isso aí, parabéns então. Muita saúde. Emílio, você sempre passa aqui o meu Insta para as pessoas deixarem sugestões. Deixar sugestão, dica. O Wagner Marques deixou uma pergunta no Instagram que vai se transformar, na verdade, na nossa pauta. A dúvida dele qual é? Como que a gente lida na hora de comprar um carro até 300 mil, por exemplo, um carro elétrico, um carro híbrido, como funciona o recarregamento, se tem ponto de recarregamento, enfim, se acha no shopping. Eu fiz uma matéria em cima disso, como mais ou menos um tutorial, como esse cara vai lidar com isso e também algumas explicações, principalmente na hora de recarga e bateria. Porque muita gente fala assim, para recarregar o carro, quanto tempo demora essa recarga? Porque ele vai em lugar, demora 2 horas, outro ele já desistiu porque aparecia lá 14 horas, outro sem. A conta é muito simples. Se a bateria desse carro, por exemplo, tem 50 kW e o carregador é de 50 kWh, ele demora 1 hora. Se esse carregador é de 100 kWh e a bateria dele é de 50, ele vai demorar meia hora. Então é muito importante também, na hora da compra, esse cara entender que tipo de bateria ele tem e qual o ponto de recarga que ele vai utilizar. Mas demora, né? Então, não é que nem enche o tanque. Não é, mas existem já pontos de recarga ao longo das rodovias, chama até mapeamento elétrico, né? A rota da eletrificação, que você tem pontos de 160 kW, você chega lá com o carro, se você estiver sozinho naquele ponto de 80 kW, você vai carregar em meia hora. Se tiver outra pessoa, divide por 2. Vai demorar 1 hora. O que acontece normalmente... Você fica 3 horas no posto. O que acontece normalmente... Você fica o dia inteiro no posto. A viagem é pra ir pro posto. A lista de espera. Aí o ladrão vem e rouba os Você dois. tem que fazer hoje um planejamento estratégico muito grande quando o carro é 100% elétrico. Então, respondendo aí a pergunta do Wagner, se ele tem um wall box na casa dele, ou se ele tem um segundo carro para fazer viagem, o 100% elétrico vai atender. Boa. Se ele não tiver, esse carro tem que ser um carro híbrido para ele não ficar na mão quando for viajar. Até porque eu já cheguei uma vez para ir para Ribeirão Preto, tinha um ponto de eletrificação no meio, um dos pontos estava quebrado e o outro tinha um cara almoçando. Aí você vai ficar refém do tempo que o cara vai demorar para almoçar. E qual seria a média de autonomia para um carro elétrico? Então, para um carro elétrico de 300 a 400 quilômetros, não tem acima disso, e já tem híbridos com 160. Então, o momento atual nosso, ele ainda está mais para o híbrido do que por cento elétrico, no caso de um carro só. Se esse cara tiver um segundo carro, para o circuito urbano, o ideal é um carro 100% elétrico, ele vai chegar em casa à noite, vai deixar carregando como se fosse um celular. Né? E eu acho que acontece. E o que eu fiz também, Emílio? Eu peguei então uma lista dos 5 carros mais baratos, dos 100% elétricos, e um comparativo com aquele custo, qual carro que ele compraria a combustão. Show. Que muitas vezes tem mais tecnologia, tem mais potência, mas aí depende do que esse cara vai escolher. Então, por exemplo, o carro mais barato hoje que existe dos 100% elétricos, numa faixa de 120 a 190 mil, é o Caoa Chery e-Car. É um carro de 120 mil reais, ele tem autonomia de 282 quilômetros e, de novo, ele tem um carregador de 50 kWh, ele vai carregar em 36 minutos. Qual seria o carro compatível com esse dentro do mercado convencional? Seria da mesma Caoa Chery, o Tiggo 5X Sport. Ou seja, é um carro que tem mais potência, é um carro que tem mais espaço, e aí fica a escolha simplesmente se esse cara quer entrar no mundo da eletrificação ou se nesse momento ele quer um carro a combustão. Difícil a escolha, hein? É difícil a escolha. Esse é aquele SUVzinho
Da Caoa Cherry, né? Esse é o da Caoa Cherry, que é o mesmo preço. Do mercado. Ou o cara 120 pega... mil. É. Ou ele pega esse, ou pega um outro carro mais espaçoso, com mais potência, só que não é elétrico, é o 5X Sport, o Tiggo 5X. O segundo carro é um Jaque EJSI. Ele tem autonomia de 161 km, mas com um pênalti aí. A Jaque, ela não tem uma rede de concessionárias grande. Então, por ter pouca rede, ele também perde valor na hora da revenda. Entendi. Então, o outro gargalo que ele tem não é simplesmente do tempo de recarga e tal, mas é por ter uma rede pequena. E nesse mesmo preço, que é de R$127 mil, esse cara pode comprar um 1.0 Turbo Pulse, um Fastback, um Tracker ou um Kicks. E até quem fez essa pesquisa para mim foi o Marcos Camargo, que já esteve aqui com a gente, né? Já teve quando era uma bancada aqui, que é um craque nisso, é do portal R7, e ele que me ajudou nesse comparativo. Então, você tem escolhas aí, que na verdade é como você escolher um vinho, Zucchi. Perfeitamente. Você vai pro vinho mais caro, aquele cabe no teu bolso, o que melhor agrada teu paladar. Entendeu? Então o carro funciona assim. Só fazer um breakzinho, só para a rede de rádio. Para você que está ouvindo a Jovem Pan, fique aí na audiência. Depois a gente faz uma recapitulação dessa matéria interessante do Alex Ruff aqui. Para você que está no rádio. Já já a gente volta. Para quem está nas outras plataformas, a gente continua. Emílio, o terceiro carro, ele vale até um comparativo não só com aquele que tem o mesmo preço, mas também um comparativo entre eletrificação e combustão, que certamente é uma dúvida que o Alba tem também. Sim. Que é o Renault Kwik E-Tech. O Renault Kwik E-Tech 100% elétrico, ele custa R$140 mil. O Renault Kwik a combustão custa R$70 mil. Caçarada. A metade do preço. É um carro, lógico, vai ter mais tecnologia elétrico, mas faz o cara pensar, principalmente quando você tem uma referência muito próxima. É o mesmo carro, para mim é até o carro que eu uso o que é imposto? como referência. Por quê? O que não, que é o custo da bateria. A bateria ela tem um custo muito alto ainda, Caraca. mesmo com toda essa escala que tem na China. E para o carro elétrico deve piorar a situação. A gente ouviu isso muito, foi o motivo até de reuniões da Anfávia com as montadoras. Tá para voltar, Emílio, aquele imposto de 35% que tinha sido abolido no governo Dilma para os 100% elétricos. E já estão batendo o martelo aí. Na minha leitura, diferente até de alguns colegas, cara, é um lobby das grandes montadoras para entrarem de novo e terem competitividade no mercado. Para ter carro ruim e caro. É, porque os chineses, eles trouxeram um carro para cá com boa qualidade, excelente motorização, excelente autonomia, bonitos e com um preço que fizeram os outros se mexerem e colocar o custo mais baixo. Com essa elevação vai acontecer aquilo que aconteceu no Inovar Alto lá atrás, quando o governo mesmo acabou quebrando a Jaque Motors, que ela veio com um preço muito agressivo. Claro, não tinha a qualidade que tem hoje, não tinha a performance que tem hoje, mas é um modelo muito parecido, né? Aquilo que fizeram na época do Inovar Alto e que o governo está fazendo agora com esses 35%, onde de novo... Quando o governo entra... e quem vai ser prejudicado nisso? O consumidor. O consumidor, Alba, porque esse cara que estava próximo de ter um carro 100% elétrico por 120 mil, ele vai ter um carro daqui a pouco 30 mil reais, 40 mil reais mais caro. Mesmo sendo proporcional, são cotas proporcionais. Se o cara trouxer 10 mil carros, ele aumenta a 10%, depois 20%, até chegar aos 35%. Mas a gente sabe que o final da história acaba indo sempre no bolso do trouxa. A gente vai andar de lado. Que mais? Exatamente. Aí, os dois grandes agora, que foram esses caras que mexeram com o mercado, a BYD e a GWM. Os dois têm preço muito próximos nos carros de entrada. Esse carrinho é bonito, hein? Eu vi na rua. Dolphin. Esse é o mais baratinho, carro, né? É o mais barato. E por dentro é maravilhoso. Espetacular. O tablet que tem, meu, Exatamente. Aquele tablet que ele tá no horizontal, você apertou um botãozinho ali, ele vira para vertical. O Delari já falou que quer comprar um, já pediu um para test drive lá na montadora. Só que os caras, quando vem essas matérias do Delari, eles ficam meio preocupados. Sim. Se ele é consciente ao volante, se ele não vai denegrir a marca, como aconteceu com os artistas, né? Sim, o Justin Bieber que pega a Ferrari. De repente o Delari vai entrar nessa lista negra. 150 mil reais. E tem uma versão Plus de 180. Legal, autonomia de 356 quilômetros. Mas é bem mais caro, quase 200 pau, né? Qual a diferença do mais baratinho?
Então, você está com um carro de 120 o mais potente... É o que? A bateria? 180, é a bateria. É a autonomia. Então, mas a bateria gera também uma maior autonomia, mais potência, mais torque. O forte de um carro 100% elétrico, a primeira coisa que te impressiona, que te impacta é o torque, que é absurdo. É, né? É absurdo. Você pisa no acelerador, você já teve com o 500E, né? Aquele 500E. Delicinha. Você coloca até na estrada. Sensacional aquele mas carro. te assustou quando você pisou forte e viu que a autonomia diminuiu muito. Sim. Não tem barulho, né, meu? Não, você pisa, você gasta mais. É, porque é um carro mais urbano mesmo. Ele é um carro para o circuito urbano onde recarrega mais. E o próximo é o GWM Hora, com preço igual ao da BYD e também... Ele vem com 2 baterias e com a mesma motorização. A de 48 kW dá 308 km de bateria e a de 63, um pouco mais, 319. Bonito. O preço, 150 mil numa versão e 184 mil na outra. Então é isso. Se você for fazer uma comparação, por exemplo, vamos colocar o Hora agora, que é esse mais caro, que 150 mil e tal. Você tem um Tracker completo ou um T-Cross completo. Então, a conta que o cara tem que fazer é, primeiro, se ele tem lugar na garagem, se o prédio dele permite que ele coloque um wallbox, se ele morar em casa mais tranquilo, se ele tem uma casa no interior e essa casa está menos de 200 quilômetros, ele pode ter o wallbox para garantir a volta dele, se não, tem que ser um híbrido ou um carro a combustão. Circuito urbano, o segundo carro pode ser um carro 100% elétrico. Para carregar, gasta muita energia? Não, pouquíssima. Na verdade, 20% do custo que você teria com o combustível. Você gasta mais 1/5 do valor que você gastaria com combustível. Caramba. Menor manutenção, um carro muito mais simples, não tem tantas peças quanto um motor a combustão, então acaba criando essa praticidade também. Mas é uma complicação, esse negócio da autonomia. Você ainda tem, o mercado ainda tem que entender. Hoje existem células, por exemplo, como está na França hoje, hidrogênio alimentando a bateria para ter uma autonomia maior. No Brasil, poderia ter um programa também pro etanol, só que a gente sabe que nunca funcionou isso. Da mesma maneira que tem o hidrogênio, ele impulsionando a recarga de baterias, que também seria maior com menos custo. Porque o cara que quer um carro... Você sabe que o capitalismo, a grande vantagem do capitalismo, que o capitalismo fez no mundo inteiro, foi o automóvel. Sim. Porque quando você tem um automóvel, você tem liberdade para ir a hora que você quiser, quando você quiser, a hora que você quiser. A mobilidade te dá a liberdade. Por exemplo, se você não tiver... Tanto é que a gente se preocupa muito de saber se vai voltar. Né? O cara que tem um carro elétrico, ele fala, putz, será que eu vou voltar? Quer dizer, tira um pouco a sua liberdade. E o carro é algo que te dá liberdade, né? Por isso que o capitalismo se reforçou no automóvel. Incrível, não é? Bem incrível. Bem colocado. Mas e o fantasma do comunismo quando aparece? Chegando. Que você tem que ir no mesmo ônibus. Ele não carrega o carro. No ônibus. Meia hora pra carregar o carro que os ladrões vão fazer. Aí é o fantasma. Lá, vai ficar fazendo ponto onde carrega. Mas é uma dúvida boa, né? É uma dúvida, pelo menos a gente tem opção. Existem opções e é bem isso, Emílio. É a história, a escolha. E tem gente, por exemplo, que não quer o elétrico porque gosta do barulho do motor a combustão, gosta de um carro mais potente e não está preocupado com economia de combustível, não está preocupado com eficiência energética. E outra coisa que eu sempre escuto em palestras, e para mim, até nessas coletivas tem um pouco de balela, é o cara que compra um carro, Emílio, não sei se você concorda comigo, porque ele vai estar ajudando o meio ambiente. Isso é bobagem. É bobagem. Esse cara vai comprar, se for... Concorda, Sami? Se for melhor pro bolso dele, se tiver um custo melhor, custo-benefício, valer. Porque se ele quiser ajudar o meio ambiente, ele pode pegar o dinheiro e dar para ajudar diretamente. Plantar árvore com um galão de gasolina. Ou compra um carro de boi. Onde acontece no país da sua querida Pepela, onde o governo investe e subsidia esses carros emissão zero. Aí tem 2 subsídios lá na Escandinávia. Do próprio governo para a fabricação do veículo, para ele ficar com custo mais baixo, e depois pro consumidor, isenção de impostos. Então esse cara compra um carro a combustão hoje, talvez mais caro que um elétrico, e sabendo que 2030 ele não vai poder mais circular. Diesel não tem mais. Diesel aí faz sentido. Tem mais carro diesel. Tá apertando, mas tem aí incentivo do governo. Isso, Israel também é assim. Também é assim. Tem muito carro chinês lá. Exatamente. Aqui é o contrário. Aqui ele cobra mais caro. Aqui o chinês veio. Os caras gastaram 1,5 bi. Foi 1,5 bi, né? Foi uma grana. Tem uma fábrica pra vender carro. Pra vender carro. Caminhão, não foi só carro, não. Caminhão, ônibus e tal. Não deu certo. Não. Nós pagamos 1,5 bilhão. Nós pagamos 1,5 bilhão pro governo. Aí veio o chinês
Com uma leva do chinês, todo mundo baixou o preço. Agora o que eles vão fazer? Eles vão taxar o chinês para aumentar o preço para a gente poder pagar mais para a mordomia dos nossos amigos que dirigem. Parabéns, Haddad. É Haddad. É o Haddad. Tem que estar com a gasolina. Parabéns, e tá gastando a gasolina inteira, nossa. É isso aí. É uma técnica espetacular. Porque tem trouxa que paga. Obrigado, viu, Rufo? Mais um beijo pra sua mãe. Aí, pode deixar. Será amanhã na festa surpresa, mas ela já tá sabendo. Muito bem. Boa pauta. Obrigado aí você que está participando. Entra lá no Alex Rufo, da JP, e mande também a pauta que ele destrincha aqui para vocês, sempre com essa categoria. Alex Rufo JP. Muito bem.